Oi pessoal, agora a gente vai para o terceiro vídeo do primeiro módulo do curso Introdução ao Jornalismo de Dados, e depois que a gente entendeu melhor o conceito de jornalismo de dados, né, a sua origem, por que ele está se tornando tão fundamental para as redações hoje em dia, a gente vai falar das habilidades que são necessárias para o jornalista de dados. Bom, e como eu expliquei, né, no jornalismo de dados a gente tem uma nova fonte a ser entrevistada, e essa fonte ela demanda novas habilidades que não são aquelas que a gente já estava acostumado a ter para entrevistar fontes humanas. Então, a gente incorpora, a gente tem a necessidade de trazer habilidades de outras áreas do conhecimento. E aí eu vou citar algumas delas, né? Ciência da computação, por exemplo, quando a gente traz a necessidade do jornalista aprender a programar para lidar com bases massivas de dados. Design, estatística. Estatística é uma área fundamental para os jornalistas de dados. Análise de dados, né, que acaba estando também dentro da estatística em muitos casos. Sociologia, antropologia. E até mesmo engenharia. E aí as pessoas podem falar, bom, o que engenharia tem a ver com jornalismo de dados? E se você for parar para pensar que algumas matérias, inclusive premiadas, estão utilizando trabalhos com sensores, né, para capturar os dados, capturar dados sonoros, capturar dados de qualidade de água, a gente vai entender que a gente, em muitos casos, precisa de um engenheiro ou de alguém que tenha um conhecimento ali para criar, para fazer esses sensores e o seu funcionamento. Essas diferentes habilidades, elas na verdade são técnicas que a gente precisa aplicar a diferentes etapas do que a gente chama de fluxo de trabalho com dados. Na escola de dados a gente utiliza essa metodologia, a gente ensina os jornalistas a trabalharem com os dados a partir desse fluxo. Então a primeira coisa que a gente precisa é perguntar o que a gente quer saber, né? Qual é a hipótese que a gente está tentando provar ou refutar. Então, a gente geralmente parte de uma pergunta, depois a gente tem uma etapa que é de encontrar os dados que a gente precisa para responder essa pergunta. A gente tem essa etapa de obter esses dados, em muitos casos eles não estão disponíveis de forma aberta na internet, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso no segundo módulo. A gente precisa verificar a qualidade desses dados, verificar, inclusive, a credibilidade que eles trazem, né? Depois tem uma etapa de limpeza, que é onde a gente, de algum modo, tira os erros humanos que estão na base de dados e também verifica ali a integridade dessa base para, por fim, analisar e apresentar os insights que a gente conseguiu. Então, esse é o Data Pipeline, né, o fluxo de trabalho com dados, e a gente vai, ao longo desse curso, passar por todas essas etapas. Como eu mencionei, para começar, a gente precisa, primeiro, de uma pergunta que vai ser respondida a partir de uma base de dados. E aí, para isso, a gente precisa ligar o radar. Onde que está o dado que eu preciso? Onde estão os números? A gente precisa buscar essas fontes de dados disponíveis. A gente vai ver aí a possibilidade de buscar fontes, de buscar bases de dados, utilizando, por exemplo, a busca avançada do Google. E aí, nos materiais de apoio, vocês vão ver uma lista de fontes de dados. E quando a gente está trabalhando com dados que não estão necessariamente disponíveis, a gente pode usar a nosso favor a Lei de Acesso à Informação. E uma coisa muito importante é tratar os dados como uma outra fonte qualquer. A gente precisa entender se esses dados são confiáveis, né, e o que essa fonte é capaz de me dizer. Bom, uma última observação super importante de como começar a trabalhar com dados é que a gente não deve definir o nosso objeto de pesquisa, o nosso objeto de investigação com afirmações, né? A gente, na verdade, precisa levantar questões, levantar dúvida, estar aberto a ter um resultado diferente daquilo que uma ideia pré-concebida levava a gente a acreditar. Depois dessa etapa de levantamento dos dados, a gente tem uma etapa que é fundamental, que é a de limpeza. E essa etapa garante a qualidade dos dados, a integridade e a previsibilidade dos dados com os quais a gente vai trabalhar. E, bom, a gente vai ter um módulo de limpeza de dados e acho que a gente vai ver principalmente duas formas de limpar esses dados. Uma delas é retirar erros humanos, erros na estruturação dos bancos de dados, erro na coleta do banco de dados e também como converter os dados a um formato consistente com outros que já são utilizados. A gente ainda tem uma etapa fundamental que é a de contextualizar os dados que a gente levantou e limpou, Então, as bases de dados, como eu comentei, elas não são sempre confiáveis,
confiáveis, né? Em muitos casos elas vêm com objetivos e preconceitos e a gente precisa lidar, precisa entender esses objetivos e preconceitos antes de analisar e cravar qualquer resultado dali. A gente deve perguntar sempre quem coletou o dado, quando, com qual metodologia, se essa metodologia está disponível, está aberta para nossa aferição, né? E por quais razões aqueles dados foram coletados. Enfim, tem outras perguntas cruciais que a gente vai ver num próximo vídeo desse módulo, mas essas aí são algumas das perguntas relevantes iniciais que a gente também precisa fazer quando a gente está contextualizando os dados. Em muitos casos, isso vai levar aí a uma nova etapa de compilação. A gente vai ver que os dados que a gente tem não são confiáveis ou não servem para responder a pergunta que a gente tinha feito inicialmente, e aí isso vai levar a uma nova etapa de compilação. Como qualquer outra fonte, é sempre bom a gente trabalhar com mais de uma base de dados, né? Com mais de uma fonte. Quanto mais fontes, melhor, mais rico fica o nosso trabalho e mais insights a gente consegue levantar também. E aí a gente chega à etapa de comunicar os nossos resultados. Como eu comentei no vídeo anterior, os dados eles não são um fim em si mesmos, né, no processo de jornalismo de dados. Eles, na verdade, são um meio para a gente conseguir a história e o storytelling que a gente está montando ali para o nosso público entender melhor algum acontecimento, algum fato da realidade. A gente precisa criar uma narrativa interessante e uma narrativa que também faça jus aos insights, né, àquilo que a gente conseguiu descobrir com os nossos dados. Tá? E aí a gente tem várias formas de fazer isso. A gente trabalha muito com a ideia de visualização de dados, a gente vai ter um módulo só de visualização de dados, mas também tem várias outras possibilidades de storytelling a partir dos dados e dos insights que a gente extraiu deles. Sempre que eu vou falar de habilidades necessárias para jornalistas que querem se tornar jornalistas de dados, as pessoas perguntam: precisa aprender a programar? E a minha resposta vai ser: em boa parte depende, né? Você não necessariamente precisa programar para ser um jornalista de dados. É claro que programar vai te dar um mundo muito maior de possibilidades, porque em muitos casos os dados que você precisa têm uma escala e um tamanho e uma necessidade de processamento e de limpeza ali que você não vai conseguir fazer com um programa de planilha, né? Com as ferramentas básicas que você tem à disposição. Então, a gente tem, de fato, muitas ferramentas como interface gráfica amigável que ajudam a gente nessas diversas fases do trabalho com dados, né? A gente tem o Workbench, a gente tem o Tableau, que é uma ferramenta de BI, também utilizada em visualização de dados, que ajuda muito em análises exploratórias dos dados, né, com as visualizações. A gente tem o Metabase, que também é uma ferramenta interessante, que ajuda a gente a analisar os dados. Enfim, esses são alguns exemplos. Mas, se você quiser ir além, super interessante aprender a programar e tem algumas linguagens que já são mais adotadas nesse universo de jornalismo de dados, né? Então tem muitas opções para quem quer aprender a programar e aí tem também aquela pergunta clássica de qual é a linguagem que eu escolho, né? Eu não vou me arriscar a responder essa pergunta. Eu acho que cada um deve entender aí em que comunidade se acha mais acolhido, quais são as fontes aí de entrada, né, nesse mundo de programação, que eu acho que isso tudo faz muita diferença no dia a dia e no processo de aprendizagem de longo prazo para quem está entrando nesse universo. Bom, a gente falou de várias habilidades que os jornalistas precisam incorporar, né? Obviamente, eu não estou aqui advogando para que todos tenham todas essas habilidades. Eu acho que é muito difícil você ver hoje um jornalista de dados que é bom o suficiente, consegue trabalhar em todas as etapas do fluxo de trabalho com dados de forma excelente, né? Mas eu acho que uma habilidade ainda mais essencial para os jornalistas de dados é saber jornalismo. E aí eu vou citar o Scott Klein, que é editor da ProPublica, e tem um trecho, né, de uma entrevista dele no livro Nerd Journalism, do Alberto Cairo, que ele fala o seguinte: eu sempre digo que tem 3 coisas que você precisa saber para trabalhar no meu time. Uma é jornalismo, então você precisa ser um bom jornalista, ter o que chamamos de senso editorial, entender o que é a história, qual é a sua intenção, como contar os fatos. Também precisa ter algum conhecimento de design, capacidade de pelo menos seguir um template. E por fim, código. E de longe, o mais fácil dessas 3 para ensinar alguém é como programar.
Então, se você está preocupado em aprender a programar, eu acho que você precisa olhar primeiro para esse senso editorial, para essa necessidade do processo jornalístico ser o fundamental do seu trabalho de jornalismo de dados. No próximo vídeo, a gente vai ver exemplos práticos de trabalhos guiados por dados, reportagens investigativas guiadas por dados, para vocês se inspirarem e também saírem um pouco desse universo de abstração e olharem um pouco para como a prática vem sendo feita.